Existe um momento de silêncio que muda tudo no mundo interior de um homem. Não no momento em que ele te toca. Não no momento em que ele falar com você. Nem mesmo no momento em que ele percebe que te deseja. É o momento em que sua presença penetra em seu inconsciente. Porque, uma vez que uma mulher atinge esse lugar dentro de um homem, ela não visita mais os pensamentos dele ocasionalmente. Ela começa a viver lá, silenciosamente, invisivelmente, constantemente. E é por isso que alguns homens pensam em uma mulher todos os dias enquanto fingem que nada está acontecendo dentro deles. Externamente, sua vida continua. Ele trabalha, ele fala, ele ri, ele responde às mensagens, ele segue rotinas. Mas psicologicamente algo mudou. Um apego oculto se formou sob a superfície de sua consciência. Carl Jung compreendeu isso profundamente. Ele sabia que a mente inconsciente não se torna obcecada pelo que é meramente atraente. Ela é consumida pelo que desperta as partes adormecidas do eu-ei. Essa é a parte que a maioria das mulheres nunca percebe completamente. O homem não pensa em uma mulher todos os dias simplesmente porque ela é bonita. A beleza pode fascinar os olhos, mas apenas a ressonância psicológica assombra o inconsciente. Quando um homem não consegue parar de pensar em você, muitas vezes é porque sua energia ativou algo ancestral dentro dele. Algo não resolvido. Algo enterrado sob anos de repressão emocional, condicionamento masculino, mecanismos de defesa do ego-é. Solidão silenciosa. Você se tornou um símbolo para a psique dele. Não apenas uma mulher, um espelho. E os espelhos são perigosos para o inconsciente, porque, de repente, ele começa a sentir emoções que não consegue controlar intelectualmente. Ele se lembra do seu tom de voz em momentos aleatórios. Seu silêncio se torna mais alto do que as palavras dos outros. Sua ausência começa a gerar um ruído emocional dentro dele. E ele não entende por quê. É isso que mais o perturba. Os homens são frequentemente ensinados a confiar mais na lógica do que na emoção, a dominar o sentimento em vez de ouvi-lo. Marco Aurélio escreveu muito sobre dominar a percepção, mas o que acontece quando a própria percepção é invadida emocionalmente pela presença de alguém? O que acontece quando uma mulher entra no panorama psicológico de um homem tão profundamente que aparece em seus pensamentos sem ser convidada? É aí que começa o conflito interno. E os homens raramente sabem como lidar com esse conflito, de forma elegante, especialmente homens com tendência à evitação emocional, especialmente homens que passaram anos se distanciando da vulnerabilidade, porque agora o inconsciente começa a lutar contra o ego. Uma parte dele deseja distância. Outra parte continua voltando à sua mente. Uma parte quer ter o controle. Outra parte anseia secretamente por entrega emocional. E assim ele entra em contradição. Ele se afasta, mas pensa em você constantemente. Ele fica com frio, mas observa tudo o que você faz. Ele desaparece externamente, mas interiormente você permanece presente todos os dias. Isso confunde muitas mulheres. Eles pensam, se ele pensa tanto em mim, por que não age com clareza? Porque apego inconsciente e prontidão emocional não são a mesma coisa. Um homem pode sentir um profundo apego a uma mulher e ainda assim resistir a ela emocionalmente. Na verdade, quanto mais profundo o impacto inconsciente, mais forte se torna a resistência. Porque você não está mais interagindo apenas com os desejos conscientes dele. Você está interagindo com a sombra dele. Jung descreveu a sombra como os aspectos ocultos da psique que o ego se recusa a confrontar completamente. Fraqueza emocional, medo, carência, anseio, vulnerabilidade, dependência, luto. E quando uma mulher ativa inconscientemente essas dimensões ocultas, o homem muitas vezes experimenta uma sobrecarga emocional sem entender a sua origem. É por isso que alguns homens se distanciam justamente quando estão mais vulneráveis. Nem sempre se trata de indiferença. Às vezes é uma sobrecarga psicológica. Você começa a aparecer em seu mundo interior em momentos inconvenientes. Tarde da noite, durante o silêncio. Enquanto dirigia, entre conversas. Nos momentos em que suas defesas enfraquecem. E lentamente sua imagem se funde com a projeção da anima dele.
É aqui que tudo se torna mais profundo. Na psicologia junguiana, a ânima representa a dimensão feminina dentro do inconsciente do homem, seu mundo emocional, sua intuição, sua capacidade de conexão, ternura, sentimento e significado. Muitos homens permanecem desconectados dessa energia feminina interior por anos. Alguns, por toda a vida, até que uma mulher o desperta inesperadamente. E quando ela o faz, ele não consegue esquecê-la facilmente. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela simboliza emocionalmente algo que sua alma anseia há muito tempo. Isso cria uma obsessão misturada com medo, desejo misturado com resistência, anseio misturado com paralisia emocional, porque o inconsciente busca sempre a integração, enquanto o ego busca a proteção. E agora ele está dividido internamente. Uma parte dele quer se aproximar de você, outra parte teme perder o controle. Uma parte dele anseia por intimidade emocional, outra parte teme a exposição, porque a verdadeira conexão emocional ameaça todas as barreiras emocionais que ele passou anos construindo. E é por isso que pensar em você diariamente nem sempre o torna expressivo de imediato. Às vezes isso o deixa mais quieto, mais observador, mais consumido internamente. Um homem dominado por um apego inconsciente muitas vezes observa a distância antes de falar honestamente. Ele fica psicologicamente preocupado. No entanto, externamente ele pode parecer calmo, mas a calma é enganosa. Muitos homens carregam tempestades emocionais por trás de rostos controlados. Sêneca escreveu certa vez que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas quando um homem pensa em uma mulher, todos os dias a própria imaginação ganha vida emocional. Seu inconsciente começa a criar conversas internas, cenários imaginados, projeções emocionais. Você se torna psicologicamente presente mesmo na sua ausência física. E isso altera seu equilíbrio emocional. Mas aqui está a verdade mais profunda que a maioria das mulheres precisa entender com atenção. Um homem que pensa em você constantemente não é a forma mais elevada de poder feminino. Seu poder não está em ocupar a mente dele. Seu poder reside em nunca se abandonar enquanto ocupa. Porque muitas mulheres se perdem tentando decifrar o comportamento masculino. Eles ficam hipervigilantes, emocionalmente ansioso, obcecado por sinais. Entretanto, a mulher que verdadeiramente transforma a psique masculina é geralmente aquela que permanece centrada em seu interior, alma de castigo, que se respeita. Ela não busca desesperadamente a certeza emocional. Ela observa. Porque o domínio emocional feminino não se manifesta de forma estridente, é soberano, e os homens sentem isso profundamente, mesmo inconscientemente. Uma mulher que não implora por validação torna-se inesquecível para a mente masculina emocionalmente conflituosa. Por quê? Porque ela frustra as expectativas dele. Ela não desmaia quando ele se retira. Ela não manipula para chamar a atenção. Ela não abandona sua dignidade em busca de uma segurança momentânea. Em vez disso, ela permanece emocionalmente controlada. E isso o força a confrontar a si mesmo. Não, ele mesmo. E então algo ainda mais profundo começa a surgir. Quanto mais ele pensa nela, mais começa a confrontar o vazio dentro de si. As distrações deixam de ser tão eficazes. A repressão emocional enfraquece. O ruído interno fica mais alto, porque o apego inconsciente nunca se resume apenas a outra pessoa. Trata-se também das partes de nós mesmos que não podemos mais evitar depois que alguém as desperta. E essa constatação muda tudo. Existe uma dolorosa ironia escondida na psique masculina. O homem que mais pensa em uma mulher é muitas vezes o que mais luta para admitir o que ela realmente significa para ele. Não porque ele não sinta nada, mas porque ele sente demais. E o sentimento excessivo aterroriza o ego quando este foi construído sobre o controle emocional. É por isso que alguns homens se tornam emocionalmente instáveis após desenvolverem um apego inconsciente profundo. Um dia ele pareceu estar intensamente conectado. No dia seguinte, distante, frio, ilegível. A mulher começa a questionar a si mesma. Será que imaginei essa conexão? Alguma coisa daquilo era real?
porque ele se sente presente num momento e emocionalmente ausente no seguinte. Mas o inconsciente não opera em linhas retas, especialmente em homens que passaram anos reprimindo a vulnerabilidade emocional. Carl Jung acreditava que aquilo que reprimimos não desaparece. Esconde-se sob a consciência até que a vida nos force a confrontá-lo. E, frequentemente, os relacionamentos tornam o catalisador desse confronto. Principalmente relacionamentos que tocam a alma em vez de apenas estimular o desejo. Porque o desejo por si só é simples. A intimidade psicológica não é. Quando uma mulher entra no inconsciente de um homem, ela começa a ativar territórios emocionais que ele evitou cuidadosamente durante toda a sua vida. Feridas antigas. Medo da rejeição, medo da inadequação, medo da dependência emocional, medo de perder a autonomia. E por baixo de tudo isso, o medo de ser verdadeiramente visto. É por isso que homens emocionalmente conflituosos muitas vezes criam distância após momentos de proximidade emocional. Não porque a proximidade fosse insignificante, porque foi transformador. E a transformação ameaça a identidade, especialmente identidades masculinas construídas em torno do distanciamento emocional. Você precisa compreender isso profundamente. Alguns homens aprendem desde cedo que a vulnerabilidade leva à humilhação, que a expressão emocional gera fraqueza, que precisar de alguém significa abrir mão do poder. Então eles se adaptaram. Eles passaram a ser controlados, estoico na superfície, autossuficiente, emocionalmente disciplinado. Mas a disciplina sem integração emocional acaba se tornando repressão. E a repressão sempre vaza pelo inconsciente. Às vezes por meio da raiva, às vezes por meio da evitação, às vezes por obsessão, e às vezes por causa de uma mulher em quem ele não consegue parar de pensar, uma mulher cuja energia discretamente ultrapassou suas defesas, uma mulher que o fez sentir-se emocionalmente exposto sem sequer tentar. É aqui que a ânima se torna central. Jung descreveu a ânima não apenas como feminilidade, mas como a ponte emocional interna que conecta o homem ao seu mundo psicológico mais profundo. A ânima carrega consigo ternura, intuição, receptividade e profundidade emocional. Mas muitos homens rejeitam essas qualidades em si mesmos porque as associam à perda de controle. Até que encontrem uma mulher que inconscientemente os represente. Então, algo estranho acontece. Ele começa a projetar nela significados que vão muito além da atração comum. Ela se torna um símbolo emocional, não apenas desejado, sentido. E quando um homem sente uma mulher psicologicamente, em vez de apenas fisicamente, seu apego inconsciente se intensifica drasticamente. Ele começa a procurar a energia dela em todos os lugares, em canções, nas lembranças, em silêncio, em sonhos, especialmente em silêncio. No silêncio que o inconsciente se manifesta com mais força. E é por isso que muitos homens pensam em uma mulher com mais intensidade à noite, quando as distrações desaparecem, quando o desempenho externo diminui, quando o ego se cansa. O inconsciente emerge com mais força na solidão. De repente, ele se lembra de pequenos detalhes que fingia não notar, o olhar dela em momentos de vulnerabilidade, o peso emocional por trás de suas pausas, a serenidade que emanava de sua presença, a maneira como ela afetava o sistema nervoso dele sem exigir atenção. E isso o perturba, porque os homens geralmente esperam que a atração seja algo simples, mas uma conexão inconsciente profunda parece desestabilizadora. Isso destrói a certeza emocional. Isso força a introspecção. E a introspecção é desconfortável para pessoas que construíram sua identidade em torno da evitação. Mas o que acontece a seguir se torna ainda mais revelador do ponto de vista psicológico. A mulher geralmente percebe a conexão muito antes de o homem compreendê-la conscientemente, não logicamente, energeticamente. Ela sente a inconsistência dele, sua tensão emocional, sua tensão oculta, sua atração silenciosa por ela. As mulheres frequentemente percebem nuances emocionais antes que os homens as verbalizem, porque a intuição feminina naturalmente lê a incongruência emocional. Ela percebe a contradição,
O distanciamento que ele demonstra parece intencional. Seu silêncio parece carregado de emoção. Sua contenção parece artificial, porque uma parte dele está constantemente tentando suprimir o que outra parte não consegue parar de sentir. E isso cria turbulência emocional dentro da relação. É aqui que muitas mulheres se perdem. Em vez de observarem com calma, começam a buscar esclarecimentos justamente no homem que é psicologicamente incapaz de fornecê-los. Eles buscam segurança em uma masculinidade emocionalmente conflituosa. Mas pessoas em conflito não conseguem oferecer uma liderança emocional estável, só depois que eles se confrontarem consigo mesmos. É por isso que a autoestima feminina se torna essencial neste contexto. Uma mulher precisa aprender a diferença entre ser sentida profundamente e ser escolhida emocionalmente. Nem sempre são a mesma coisa. Um homem pode pensar em você todos os dias e ainda me falta maturidade psicológica para te amar conscientemente. Essa verdade dói, mas isso liberta. Porque muitas mulheres confundem impacto emocional com disponibilidade emocional. O apego inconsciente pode ser real. Essa obsessão pode ser real. A atração emocional pode ser real. Mas a prontidão emocional é uma questão completamente diferente. E é aqui que a sabedoria estoica se torna profundamente importante. Epicteto ensinou que o sofrimento começa quando tentamos controlar o que não nos cabe controlar. Você não pode forçar alguém à integração emocional. Você não pode curar a sombra dele por ele. Você não pode amá-lo até que ele adquira autoconsciência. Você pode inspirar transformações. Você pode despertar sentimentos. Você pode se tornar inesquecível. Mas seu trabalho interior continua sendo de sua responsabilidade. E essa constatação marca o início da soberania emocional feminina. A mulher emocionalmente soberana deixa de medir seu valor pelo comportamento masculino. Ela já não interpreta a confusão dele como prova de sua inadequação. Ela agora compreende algo mais profundo. Sua inconsistência muitas vezes reflete sua fragmentação interna e não o valor dela. E quando uma mulher realmente entende isso, sua energia muda completamente. Ela fica mais calma, menos reativo, menos desesperado por certezas, menos afetado emocionalmente por sinais contraditórios. Porque ela reconhece a verdade psicológica que se esconde por trás da superfície. Um homem que pensa em você constantemente pode ainda estar em guerra consigo mesmo. E as guerras internas da psique criam comportamentos contraditórios externamente. Ele pode desejar proximidade, mas ao mesmo tempo temer a intimidade. Desejar conexão, mas resistir à vulnerabilidade. Preciso dela emocionalmente, mas evito a dependência emocional. Essa contradição o esgota internamente. E quanto mais forte se torna a conexão, mais o ego luta para manter o controle. Mas, eventualmente, o inconsciente sempre exige resolução, porque aquilo que é profundamente reprimido não pode permanecer oculto para sempre. Cedo ou tarde, o homem terá que confrontar a verdade sobre o que sente, ou se perde tentando escapar disso. E é aqui que tudo começa a mudar de maneiras que nenhum dos dois esperava inicialmente. Em toda conexão psicológica profunda, chega-se a um ponto em que a mulher para de perguntar o que ele sente e começa a fazer uma pergunta muito mais importante. O que essa conexão revela sobre mim? Esse é o ponto de virada. No momento em que ela para de se concentrar na confusão dele e começa a retornar ao seu próprio mundo interior. Porque enquanto ele luta contra o apego inconsciente, ela está sendo convidada ao despertar emocional. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Eles acham que essas conexões são apenas sobre romance, mas, psicologicamente, são iniciações. Eles obrigam ambas as pessoas a confrontar a arquitetura oculta de suas vidas interiores, sua evasão, seu anseio, seu medo de vulnerabilidade, seu medo de abandono, sua repressão emocional, seu apego à certeza emocional. De repente, o relacionamento se torna mais do que atração. Torna-se um espelho para feridas inconscientes. E os espelhos são desconfortáveis porque revelam verdades que o ego tenta desesperadamente evitar.
É por isso que essas conexões parecem tão emocionalmente desgastantes. Você não está apenas reagindo a outra pessoa. Você está reagindo a si mesmo através de outra pessoa. Carl Jung compreendeu que os seres humanos raramente se apaixonam pela realidade à primeira vista. Eles se apaixonam pela projeção. Inconscientemente, depositam fantasias, necessidades não atendidas, ideais e desejos ocultos em outro ser humano. E quando um homem pensa numa mulher todos os dias, parte do que o consome não é apenas quem ela é, mas o que ela representa psicologicamente. Ela representa vivacidade emocional, significado, profundidade, conexão, transformação, talvez até mesmo a versão de si mesmo que ele abandonou há muito tempo. É por isso que ele passa a ser assombrado internamente pela presença dela. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela desperta emocionalmente aquilo que a alma dele anseia há anos sob um estado de entorpecimento. E, no entanto, paradoxalmente, quanto mais próximo ele se sente emocionalmente, mais forte pode se tornar sua resistência. Porque a intimidade emocional ameaça a falsa identidade que ele construiu para sobreviver. O homem independente, o homem distante, o homem emocionalmente controlado. Muitas identidades masculinas são construídas em torno da evitação da exposição emocional. Mas uma conexão genuína dissolve a armadura emocional, devagar, silenciosamente, incansavelmente. E isso cria uma enorme tensão psicológica dentro dele. Uma parte dele anseia por se entregar emocionalmente. Outra parte teme o que a rendição exigiria. Porque a verdadeira intimidade exige honestidade. Não se trata de confiança performativa. Não são jogos emocionais. Distância não estratégica. Honestidade. E a honestidade é algo aterrorizante para pessoas emocionalmente fragmentadas, especialmente homens condicionados a suprimir a dependência emocional a todo custo. Assim, em vez de se aproximar diretamente, ele frequentemente se aproxima indiretamente. Ele observa, retorna silenciosamente, pensa obsessivamente, afasta-se emocionalmente, retorna psicologicamente. A mulher sente essa inconsistência energética e fica presa entre a intuição e a confusão. Ela percebe sua fixação emocional, mas seu comportamento carece de coerência. E é aqui que o sofrimento emocional se intensifica para muitas mulheres, porque a incerteza cria dependência em sistemas de apego não curados. A mente ansiosa começa a buscar significado incessantemente. Toda mensagem se torna simbólica. Cada silêncio se torna doloroso. Cada interação se torna carregada de emoção. Entretanto, o próprio homem pode não compreender conscientemente a profundidade do que está acontecendo internamente. Seu inconsciente está à frente de sua consciência. Isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. Um homem pode estar emocionalmente apegado muito antes de admitir conscientemente esse apego a si mesmo. E esse apego oculto começa a influenciar seu comportamento de maneiras sutis. Ele compara outras mulheres a ela inconscientemente. Ele revisita memórias repetidamente. Ele fica emocionalmente inquieto. Até mesmo o sistema nervoso dele se altera na presença dela. Porque a atração emocional profunda não é meramente mental. É fisiológico. O corpo se lembra da ressonância emocional. É por isso que alguns homens ficam visivelmente tensos perto da mulher em quem pensam constantemente. Eles perdem a compostura. O controle emocional deles oscila. A atenção deles se aguça de forma anormal. O inconsciente reconhece o significado antes que o ego encontre palavras para expressá-lo. E então algo ainda mais profundo começa a emergir. A mulher lentamente percebe que a obsessão dele não define o valor dela. Essa constatação transforma completamente a energia dela, porque muitas mulheres inconscientemente associam seu valor próprio ao desejo de serem cortejadas emocionalmente. Mas o verdadeiro poder feminino começa quando uma mulher não precisa mais da obsessão masculina para confirmar sua importância. Se ele pensa nela constantemente, mas ela já não se mede pelo caos emocional dele. Agora ela o observa com calma, sem precisar resgatá-lo, sem precisar decifrar cada contradição.
sem sacrificar sua estabilidade emocional na busca por clareza. Isso é maturação psicológica. E, ironicamente, essa estabilidade emocional muitas vezes aprofunda ainda mais sua fixação inconsciente. Porque mulheres emocionalmente soberanas rompem com padrões masculinos feridos. Ele espera uma conquista emocional. Ela permanece centrada. Ele prevê uma reação emocional exagerada. Ela responde com calma. Ele espera que ela se abandone por causa de sua inconsistência. Ela mantém a dignidade. E de repente ele se vê forçado a entrar em um território psicológico desconhecido. Agora ele precisa se confrontar consigo mesmo sem distrações. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Mas quando um homem pensa em uma mulher todos os dias, eventualmente ela começa a colorir a própria realidade emocional dele. Ele não consegue mais escapar facilmente da influência dela, não porque ela o controle. Mas, como ela despertou verdades emocionais dentro dele, ele não consegue mais reprimi-las completamente. E aqui está a parte dolorosa. Alguns homens preferem perder a mulher a perder a identidade que os protege da vulnerabilidade. É por isso que o potencial emocional por si só não garante a ação emocional. A ligação pode ser real. O vínculo pode ser profundo. O vínculo inconsciente pode ser inegável. Mas a transformação exige coragem. E a coragem é rara entre pessoas que evitam as emoções. Porque coragem significa permitir-se ser visto emocionalmente sem mecanismos de controle, sem manipulação, sem distanciamento social, sem máscaras. Apenas a verdade. Verdade desmantela o ego antes de curar a alma. É por isso que alguns homens permanecem presos entre o desejo e a resistência durante anos. Penso nela todos os dias, sentindo falta dela em silêncio, observando de longe, sentindo-se emocionalmente afetada pela existência dela. Mesmo assim, continua se recusando a se entregar emocionalmente por completo. Mas a mulher em constante evolução emocional, finalmente para de esperar à beira de sua guerra interna, porque ela começa a compreender algo profundamente importante. A incapacidade dele de lidar com as próprias emoções não é responsabilidade dela. E essa constatação marca o início da verdadeira libertação feminina. Não amargura, não é frio, não se trata de um bloqueio emocional. Clareza. Ela já não confunde ser desejada com ser amada. Ela já não confunde obsessão emocional com maturidade emocional. Ela já não se entrega na tentativa de se tornar emocionalmente indispensável para alguém com medo de intimidade. Em vez disso, ela volta para casa, para si mesma. E daquele lugar, tudo começa a se transformar. Há algo profundamente incompreendido sobre a presença feminina que penetra o inconsciente masculino. As pessoas presumem que seja sempre barulhento, apaixonado, dramático. Mas as mulheres que os homens lembram com mais intensidade são, muitas vezes, aquelas que carregavam uma gravidade emocional silenciosa. Mulheres que não buscavam chamar a atenção à força. Mulheres que não imploraram para serem escolhidas. Mulheres cuja energia transmitia calma e, ao mesmo tempo, era impossível esquecê-las. Porque o inconsciente não se deixa cativar apenas pela estimulação. É cativado pela verdade emocional. E a verdade possui uma frequência que a alma reconhece imediatamente. É por isso que algumas mulheres permanecem psicologicamente ligadas a um homem muito tempo depois de o distanciamento físico surgir entre eles. A ligação nunca foi apenas física. Penetra em camadas mais profundas da psique. Sua rotina pode continuar. Seu ego pode fingir estabilidade. Ele pode até se convencer de que superou isso conscientemente. Mas internamente, ela ainda aparece. Inesperadamente, persistentemente, quase simbolicamente. Um aroma o faz lembrar. Uma música o desestabiliza. Um silêncio repentino traz sua memória de volta à consciência. Na parte mais estranha é esta. Muitas vezes, quanto mais ele reprime esses pensamentos, mais fortes eles se tornam. Porque a repressão alimenta a intensidade psicológica. Carl Jung alertou repetidamente que aquilo que permanece inconsciente nos controla por baixo da nossa consciência.
E quando um homem se recusa a confrontar conscientemente o seu apego emocional, o inconsciente compensa através da obsessão, da inquietação emocional, da projeção e do conflito interno. É por isso que homens com estilo de vida emocionalmente evitativo muitas vezes parecem emocionalmente exaustos sem entender o motivo. Seu mundo interior se divide em si mesmo. Um lado busca a liberdade emocional através do distanciamento. O outro busca a plenitude emocional através da conexão. E a contradição não resolvida esgota profundamente a psique, especialmente quando a mulher representa a própria integração emocional. Isso importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Às vezes um homem fica obcecado por uma mulher não porque ela o completa, mas porque ela reflete as partes de si mesmo que ele abandonou para sobreviver. Sua delicadeza, sua profundidade emocional, capacidade de sentir, seu anseio por intimidade, seu desejo de descansar emocionalmente em vez de estar constantemente demonstrando força. Ela se torna psicologicamente sagrada porque sua presença desperta a humanidade que ele havia enterrado sob o condicionamento masculino. E, no entanto, esse despertar é ao mesmo tempo belo e aterrador. Porque, uma vez que a insensibilidade emocional se dissipa, tudo o que estava enterrado por baixo começa a vir à tona. Pesar, solidão, arrependimento, precisar, desejo, temer. É por isso que alguns homens oscilam entre a busca emocional e o desaparecimento emocional. A conexão ativa simultaneamente a cura e o pânico. E as mulheres frequentemente personalizam essa contradição de forma incorreta. Eles pensam: se eu fosse suficiente, ele me escolheria sem sombra de dúvida. Mas conflitos psicológicos profundos raramente têm a ver com adequação externa. Trata-se de capacidade interna. Um homem pode valorizar profundamente uma mulher e ainda assim não possuir a integração emocional necessária para manter a intimidade com ela. Essa distinção muda tudo. Porque quando uma mulher entende essa verdade, ela para de desmoronar emocionalmente toda vez que ele se torna inconstante. Em vez disso, ela começa a observar a realidade sem ilusão. Ela vê o menino ferido sob o homem controlado. Ela enxerga o medo por trás da distância. Ela enxerga o anseio oculto sob a contenção emocional. Mas o mais importante, ela para de tentar salvá-lo de si mesmo. É aqui que a energia feminina se torna verdadeiramente poderosa. Não quando se estende demais. Não quando isso significa sacrificar a dignidade em nome do amor. Não quando isso comprova repetidamente o seu valor. Mas quando permanece emocionalmente íntegra mesmo na presença de um desejo masculino não resolvido. Essa plenitude emocional é rara. E os homens sentem instintivamente a sua raridade. Especialmente homens acostumados a relacionamentos construídos sobre o caos emocional, jogos de validação, dinâmicas de controle ou dependência. Uma mulher emocionalmente soberana rompe com esses padrões naturalmente. Sua calma se torna intimidante. Porque mulheres calmas obrigam homens emocionalmente evasivos a ficarem consigo mesmos. Não há nenhum drama que o distraia. Sem volatilidade emocional para manipular. Nenhuma demonstração de desespero alimenta seu ego. Apenas presença. Verdade. Silêncio. E a quietude é perigosa para o inconsciente, porque o silêncio revela o que a distração esconde. É por isso que alguns homens pensam em mulheres emocionalmente equilibradas durante anos. Não porque o relacionamento fosse perfeito, mas porque ela se tornou psicologicamente inesquecível. Ela representava a paz em um mundo onde ele só entendia a sobrevivência emocional. E, no entanto, nem todo homem é capaz de se entregar completamente à transformação que uma conexão como essa exige. Essa é uma das verdades mais difíceis que uma mulher eventualmente precisa aceitar. O amor por si só não garante coragem. Profundidade emocional não garante ação emocional. Um vínculo inconsciente profundo não cria automaticamente maturidade relacional. Às vezes, essa conexão o desperta, mas ele ainda opta por evitar a situação. Às vezes ele reconhece o valor dela, mas permanece aprisionado pelo medo. Às vezes ele pensa nela todos os dias,
ao mesmo tempo que continua a resistir à vulnerabilidade necessária para realmente se conectar emocionalmente com ela. Isso é trágico. Mas também é humano, porque a individuação, o processo junguiano de integração psicológica, exige imensa honestidade. Requer confrontar a sombra em vez de fugir dela. E muitas pessoas preferem permanecer emocionalmente fragmentadas a desmantelar a identidade que as protege da dor. Mas a mulher que evolui através dessa experiência começa a mudar internamente de maneiras extraordinárias. A princípio, ela queria respostas. Em seguida, tranquilize-o. Ponto. Em seguida, consistência. Mas, eventualmente, ela deseja paz mais do que conquistas emocionais. Essa é a transformação. Ela não precisa mais ser constantemente lembrada para se sentir valorizada. Ela não precisa mais de obsessão para se sentir escolhida. Ela não se define mais pela confusão emocional de outra pessoa. Agora sua atenção se volta para o interior, em direção à sua própria cura, seu próprio sistema nervoso, sua própria estabilidade emocional, a relação dela consigo mesma. E, paradoxalmente, é frequentemente nesse momento que sua energia se torna mais magnética, porque o verdadeiro magnetismo feminino não vem da perseguição emocional. Isso provém do autocontrole emocional. Uma mulher que pertence completamente a si mesma torna-se extraordinariamente poderosa psicologicamente. Ela irradia a ausência de carência, a ausência de negociação emocional, a ausência de desespero, e essa energia penetra profundamente no inconsciente masculino. Porque a masculinidade ferida muitas vezes espera que as mulheres se abandonem por amor. Mas a feminilidade, emocionalmente evoluída, já não negocia o respeito próprio em troca de migalhas emocionais. Ela consegue amar profundamente sem se perder de si mesma. Sinta profundamente sem desmoronar. Cuidar dela intensamente sem abrir mão de sua dignidade. Isso é domínio emocional. E quando um homem se depara com isso, raramente se esquece. Mesmo que ele fuja disso. Mesmo que ele tenha medo disso. Mesmo que ele passe anos tentando reprimir o que sentia na presença dela. Algumas mulheres se tornam marcos psicológicos permanentes no mundo interior de um homem, não porque o perseguiram, mas porque o despertaram. E aquilo que desperta a alma jamais poderá ser completamente apagado. No fim das contas, a verdade mais profunda sobre essas conexões não é que um homem pense em uma mulher todos os dias. A verdade mais profunda é o que a experiência acaba lhe ensinando sobre si mesma. Porque em algum ponto dessa jornada, a mulher começa a entender algo que muda todo o panorama emocional de sua vida. Os pensamentos dele não definem a identidade dela. A confusão dele não é o valor dela. O fato dele se esquivar não significa que ela seja inadequada. O conflito emocional dele não é prova de que ela precise se esforçar mais para ser amada. E quando essa compreensão se instala em sua alma, ela se torna emocionalmente livre de uma maneira que a maioria das pessoas jamais experimenta. Essa é a transformação oculta por trás do apego inconsciente. Inicialmente, ela interpretou a conexão como um sentimento de saudade. Então, por causa da ansiedade. Em seguida, por meio de análise. Então, por meio da esperança emocional. Mas, eventualmente, ela começa a enxergar com clareza. Sim, ele pensa nela. Sim, ela entrou em seu inconsciente. Sim, ela despertou algo profundo dentro dele. Mas nada disso importa mais do que saber se ela continua conectada consigo mesma. Porque a maior tragédia é não ser esquecido por outra pessoa. A maior tragédia é abandonar a si mesmo enquanto tenta permanecer, inesquecível para outra pessoa. E é aqui que a consciência feminina evolui para além da dependência emocional. Ela para de ficar obcecada com a ideia de se ele vai voltar, se ele irá confessar seus sentimentos. Resta saber se ele finalmente conseguirá superar seu medo. Essas perguntas gradualmente perdem o poder que exercem sobre o sistema nervoso dela. Não porque ela sinta frio, porque ela se torna completa. Existe uma diferença. Uma mulher fria se fecha emocionalmente. Uma mulher inteira permanece aberta, mas desapegada dos resultados. Essa distinção é tudo. Ela não busca mais segurança emocional em pessoas externamente fragmentadas.
Ela não busca mais esclarecimentos em homens emocionalmente indisponíveis. Ela já não sacrifica a paz interior tentando decifrar sinais contraditórios. Em vez disso, ela desenvolve algo muito mais poderoso: discernimento. E o discernimento transforma profundamente a psique feminina. Agora ela consegue reconhecer a diferença entre apego inconsciente e amor consciente. Cria-se uma obsessão. O outro cria segurança. Cria-se intensidade emocional. A outra proporciona estabilidade emocional. Uma delas mantém uma mulher em suspense emocional. A outra a encontra emocionalmente. Essa constatação eleva seus padrões permanentemente. Porque a feminilidade psicologicamente madura deixa de romantizar a inconsistência emocional simplesmente porque a conexão é sentida como profunda. Profundidade sem estabilidade acaba se tornando sofrimento. É por isso que tantas conexões intensas deixam as mulheres emocionalmente exaustas. A química entre nós é transcendental. A atração psicológica parece inegável. A tensão emocional é viciante. Mas o vício não traz paz. E por fim, a alma se cansa de sobreviver ao caos emocional disfarçado de destino. É aí que a verdadeira transformação começa. A mulher para de perguntar: como faço para que ele me escolha? E começa a perguntar: por que me ensinaram a buscar validação emocional em pessoas indisponíveis? Essa pergunta muda tudo. Porque agora o foco retorna para dentro, em direção às feridas da infância. Padrões de apego, medo do abandono, medo de não ser visto, medo de não ser suficiente a menos que seja desejada emocionalmente. De repente, a conexão se torna sagrada por uma razão completamente diferente. Não porque isso garantisse um romance, mas porque isso forçou a autoconsciência. Carl Jung acreditava que relacionamentos inconscientes frequentemente surgem em nossas vidas para acelerar a individuação, o processo de integração psicológica e plena consciência. E é exatamente isso que começa a acontecer com ela agora. Ela começa a recuperar os fragmentos de si mesma, a parte que tolerava a inconsistência emocional, a parte que confundiu saudade com amor, a parte que acreditava que ser profundamente desejado significava ser profundamente valorizado. Agora ela se enxerga com clareza, não com vergonha, com compaixão. Porque ela entende que a atração inconsciente muitas vezes leva pessoas a aprender lições emocionais que suas almas precisam desesperadamente aprender. E então, algo fica incrivelmente silencioso dentro dela. A urgência emocional diminui. A obsessão por pensar demais desaparece. A necessidade constante de respostas desaparece. Pela primeira vez, ela para de fugir emocionalmente. Ela respira. E nessa quietude ela percebe algo que Marco Aurélio tentou ensinar séculos atrás. A paz não vem do controle sobre outras pessoas. Isso vem do autogoverno. Agora ela já não teme se ele pensa nela, porque ela finalmente entende que seu valor nunca dependeu de ocupar a mente de alguém. O valor dela existe independentemente da atenção masculina, independentemente da busca emocional, independentemente do apego inconsciente. Essa constatação a torna extraordinariamente poderosa. Não é alto, não sou arrogante, não estou emocionalmente indisponível, simplesmente centralizado. E mulheres centradas transmitem um tipo diferente de energia. Eles param de forçar resultados. Pare de buscar validação. Pare de abandonar a intuição. Parem de se diminuir para continuarem emocionalmente aceitáveis. Agora ela permite que as pessoas a conheçam por completo ou perder completamente o acesso a ela. Isso é amor próprio. E, ironicamente, essa autoconfiança emocional muitas vezes aprofunda o impacto permanente que ela deixa nos outros. Porque mulheres emocionalmente soberanas despertam algo inesquecível nas pessoas, não por meio de manipulação, não através de desempenho, por meio da presença. Presença real. O tipo de pessoa que faz com que pessoas emocionalmente desconectadas sintam repentinamente o vazio dentro de si. Do tipo que expõe máscaras emocionais sem palavras. Aquele tipo de conexão que, discretamente, lembra aos outros o que é uma conexão autêntica.
E os homens raramente esquecem as mulheres que os fizeram sentir-se emocionalmente vivos, principalmente se a conheceram durante um período em que suas almas estavam famintas sob camadas de repressão. Ela passa a fazer parte da história psicológica deles, um ponto de virada silencioso, uma memória carregada de significado, uma lembrança da versão de si mesmos que quase se tornaram. E talvez seja por isso que alguns homens pensam em certas mulheres durante anos. Não porque a história estivesse inacabada. Mas isso aconteceu porque a conexão despertou partes da psique que nunca mais conseguiram voltar a dormir completamente. Ainda, a paz dela não depende mais de ele algum dia entender completamente o que ela significava para ele. Esse capítulo chegou ao fim, porque ela finalmente compreende a lição mais profunda oculta por trás de toda a atração inconsciente. A mulher que realmente muda de vida não é aquela que se torna inesquecível para um homem. É a mulher que, no fim, se torna inesquecível para si mesma.